Nós temos um hábito de só querermos enxergar o que nos é agradável. E muitas vezes o que nos é agradável, o que nos dá prazer, porque dizem aí os psicólogos que a pessoa só se movimenta ou para obter prazer ou para evitar a dor. Freud é um deles. Ou você corre atrás de prazer ou você corre atrás de evitar a dor. E dentro dessa lógica, muitas vezes nós não sabemos o que é bom para nós. Não sabemos. O prazer vem e passa como tudo passa. E as dores vêm para nos ensinar e também passam. Mas nós não sabemos viver do prazer que vem naturalmente das coisas. Nós sentimos prazer no momento das nossas vidas em que a gente tem algum tipo de racionalidade, nos apegamos, fazemos aquele prazer uma ideia e passamos a perseguir essa ideia, que nós transformamos em desejo, que é o desejo de viver aquilo que a gente viu que era bom, porque já viveu e conhecia, viveu conhecido, e querer repetir aquilo no futuro, consequentemente perdendo o presente. E nós ficamos assim, em fuga constante. O que a gente chama de prazer, não raro, é uma fuga. E o desejo, esse aqui é uma fuga mesmo. E impedem essas coisas que a gente veja a realidade, que a gente entenda a verdade, que a gente tenha atenção, que a gente tenha compreensão. E aí vem a ignorância, que é a nossa compreensão equivocada sobre a natureza das coisas. Ou não queremos saber, ou não queremos entender. Porque o que mais nos dói é perder. O que mais dói é a mudança. O que mais dói é a gente não aceitar exatamente que na natureza das coisas materiais tudo está morrendo. Tudo. E morrer para nós é se transformar, mas nós não aceitamos a transformação. Quando passa um tempo que a gente tem algum discernimento, a gente olha e diz, que bom que eu passei por isso. Mas quando a gente está no olho do furacão, dentro do problema, a gente não enxerga sequer que a gente sofre, porque a gente potencializa essa sensação de querer não entender o problema, mas ir para o momento de paz anterior, ou voltar para o mesmo momento de paz anterior e fugir da compreensão de aprender com a lama, que dentro da lama, e a partir da lama, é que umidifica o solo, e é que depois que vai brotar os novos ramos que vão dar o tom da nossa vida. Então, nesse evangelho, quando a gente está falando isso, quantas vezes nós fechamos a ideia que não é a verdade? Hoje a gente fez uma pergunta do Gil do Krishnamurti lá no grupo do WhatsApp. Ideal não é verdade, ideal é uma ficção.
Nós não precisamos de ideais, nós precisamos de atenção e compreensão da realidade, para que a gente possa tomar boas escolhas e usar o livre-arbítrio. E a gente, com esse tipo de noção, de criar ideia, uma ideia que vem de uma experiência do passado, aquele prazerzinho do passado, passa a fazer com que a gente no presente seja seletivo, só enxergue dentro dos nossos limites de prazer, porque a gente não quer avançar. E por que que a gente faz essa abertura, repisando esses temas? 2 pontos aqui da fortuna. Essa semana desencarnou um apresentador. O que mais espanta, às vezes, as pessoas, quando você vê o discurso, quando você afunila, é como se alguém que consegue fama e dinheiro não passasse por ciclos em que o prazer vem e depois a dor vem, e depois o prazer vem e depois a dor vem. Porque a gente quer congelar a imagem só de prazer. E fica acreditando nisso e querendo lutar para ser só prazer, só que isso não existe. E na semana retrasada, um dos maiores nomes da internet, do humor, porque só se procura a internet por 3 coisas, conforme as pesquisas: ou informação, ou contato, ou entretenimento. E um dos maiores nomes do entretenimento, você já deve saber de que eu estou falando, chegou na TV que estava com depressão. Rico, jovem, casado com uma mulher de um padrão de beleza reconhecido, só alegria. Aí a gente bota na cabeça o quê? A vida ali é só alegria. Não existe. O Renato é igual a ele em muitas coisas dentro da vida. Você também. Em quê? Que a vida tem ciclos. E que tudo passa. Mas por que que a gente quer se agarrar com a ideia de que não passa? E de que é que serve isso? Porque para você ver, a fortuna não faz uma pessoa deixar de ser uma pessoa. Nós não deixaremos de ter problemas, porque a dor é necessária para nos ensinar. Mas o sofrimento é opcional. Sofrer é isso, é querer ficar, olhar para uma situação que acontece com você ou comigo e dizer assim: é só comigo, porque com aquele cara não acontece. Amanhã o pessoal já esquece que essa pessoa morreu e que o outro teve depressão. Por quê? Porque ele quer ficar com a ideia de que essas pessoas não passam por problemas, para quando ele estiver passando por problema, ele ficar com autopiedade, dizendo: oh meu Deus, é comigo, é só comigo, porque ele não quer agir. Ele quer ser vítima, porque ele não quer assumir a responsabilidade dele e fazer o que ele pode com o que ele tem, porque todas as condições para a alegria, a paz e a felicidade estão conosco, agora e sempre, desde que a gente aprenda a ter atenção e compreenda que só acontece o que é necessário. Deus sabe quantos fios de cabelos tem na cabeça de cada pessoa. E que se a gente está passando por uma dor, tem algum trabalho para ser feito para que a gente não sofra.
mas para que a gente aprenda e cresça e encontre o verdadeiro caminho da nossa edificação enquanto pessoas, seres humanos e espíritos. Porque devemos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Isso é pegar o nosso talento e se agarrar à ideia, a prazer que já passou, não esperar o tempo das coisas, ficar agarrado em ideias de coisas que não existem, que é uma vida encarnada sem problema. Isso não existe. Nós não podemos nos deixar abater por nada. E precisamos nos libertar do passado. Libertar-se do passado não é esquecer, porque só se esquece quem é doente. Ou quem tem realmente algum problema. Mas libertar-se é deixar de usar essas ideias, que já passaram, como lentes, como paradigmas, como parâmetros. Não dá. O parâmetro do presente é o presente. E a gente tem que tentar vencer a ignorância com a atenção. E é só ficar atento de quê? De que nós somos elementos, que nós temos muito a fazer usando o nosso livre arbítrio, mas não podemos fazer tudo, porque existe um poder superior a nós. E muitas vezes, quando a gente achar que não tem o que fazer, e realmente quando a gente fizer muito, e em um momento a gente parar, é porque naquele momento a vida está agindo. Ela na verdade nunca parou de agir, mas vai ser um momento que provavelmente a gente vai enxergar ela funcionando. Porque é na hora em que você vê dois pares de pegadas na areia da praia, e uma hora você só vê um e acha que é só você, e era o momento mais difícil, aí você vai perceber que era Deus que estava te carregando nos braços. Para quem não acreditar em Deus, era a vida que estava fechando mais um ciclo da natureza, em que as coisas se desenvolvem, depois vão se transformando, e um dia elas abandonam aquela forma material e se transformam em outra coisa. Qualquer coisa vira petróleo. E antes de ser petróleo, provavelmente foi um ser vivo que desencarnou, pereceu, apodreceu, e aqueles dejetos foram gerando petróleo. Não é isso o petróleo? Se transforma. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mesmo que a gente não faça nada, a gente já está fazendo alguma coisa. Mas a chamada aqui é a do talento. Qual é o talento que está na tua mão? Qual é o talento que está na minha mão? O que é que eu posso fazer? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Deus, eu não vou ser escravo para ficar tentando mudar o que eu não posso. Mas Deus, me concede coragem para que eu possa modificar as coisas que eu posso modificar. O que está ao meu alcance é um banho? Parece tão pouco. Mas olha uma pessoa com depressão aí há 2, 3 meses. É cortar as unhas, é dar um bom dia, é fazer uma oração, é na hora que está se sentindo sem forças, procurar um espaço de força,
Se não tem, é na madrugada parar e dizer: bons espíritos, ou Deus, ou qualquer força que exista, eu estou precisando de ajuda. Bate e a porta se abre. Procura e vai achar. Assim em nosso lar. André Luiz estava há 8 anos sofrendo no umbral. Ele não acreditava em Deus, Espírito e nada. Ele não tinha noção sequer que ele tinha desencarnado. E teve uma hora que ele parou e disse: eu não aguento mais. Se existir alguma força, porque tudo que for de racionalidade eu já usei. Se existir alguma força, me ajude. Imediatamente a força veio. Dentro dos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, codependentes, fumantes, o primeiro passo é reconheço a minha impotência perante tal coisa, então pronto. Reconhecer a impotência é dar o primeiro passo. Mas reconhecer a impotência para os anônimos e para os talentos não quer dizer o quê? Não fazer nada e enterrar o talento. Quer dizer o quê? Procurar ajuda e atender as orientações. Arregaçar as mangas e levantar e andar. A parábola dos talentos, ela traz dentro dos seus vários significados isso, um chamado para a atenção, quebra a ideia, olha para a realidade, abandona a tua busca pelo prazer, entende que o prazer vem e o prazer vai, mas quando você começa a correr atrás de prazer, você se torna escravo, porque você não pode correr atrás dele, porque você não enxerga o futuro. Você está, na verdade, correndo atrás da experiência de prazer que você teve no passado. Tem gente que é tão bloqueado que diz assim: não, isso aqui eu não como não, porque eu nunca comi. Por quê? Porque ele só vai pelo que ele conhece. Só que a vida, ela é desafiante e é cheia de coisas que nós não conhecemos. O cara que é alegre, uma hora ele está com depressão. A empresa que vai bem, uma hora ela quebra. O cara que está bem no emprego, uma hora ele é despedido. E ele não vai morrer por isso, só se ele quiser. Porque se ele se enterrar enquanto talento, ele não vai produzir nada. Impressiona. Eu coloquei inclusive na minha página lá do rapaz com depressão, como um padre muito conhecido, 2 padres mais conhecidos do Brasil caíram em depressão. Eu assisti acho que todas as entrevistas que tinha deles no YouTube. Por quê? Que é uma coisa que me marcou. O último ele disse assim: eu estava correndo muito, eu estava esquecendo de me espiritualizar. E assim, estamos procurando todo dia, porque tem que ser uma noção de equilíbrio. Os que aplicaram os talentos não foram aplicar em coisas de maior risco não, fizeram coisas normais. E o problema do outro é que ele nem a coisa mais besta que era investir, ele não fez, onde guarda. Então nós, muitas vezes, a coisa mais besta, nós não fazemos. É aquele que morreu, que desencarnou e chegou no céu, reclamando com São Pedro, aí a metáfora, que sempre soube que se pedisse uma coisa com sinceridade, Deus atendia, e ele sempre pediu para ganhar na loto. E São Pedro disse: você jogou quantas vezes? Ele disse: nenhuma. É isso. Cheio de gente dizendo: se eu ganhasse na Mega Sena, mas um monte deles dizia assim: vai atrás que não joga.
Não é incentivar a jogar. É só uma metáfora. É muita gente insatisfeita, por exemplo, com o trabalho, está vendo que está na iminência de ser despedido. Vê que tem outros caminhos, mas ele não quer enxergar. Ele não quer ir desenvolvendo outras coisas. Ele fica querendo relutar como quem quer ficar onde não querem mais ele. E não querem, não é por culpa às vezes dele, é porque os ciclos mudam e a gente tem que aprender a desapegar. Tão cedo passa tudo quanto passa. Camões dizia, mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o amor, muda a confiança. Tudo no mundo se resume à mudança. Mas por que que a gente não aceita? Por que que a gente não pega a onda da mudança e surfa nela? Por que que a gente tem que deixar ela dar um caldo na gente? Por quê? Porque a gente quer enterrar o nosso talento. Não existe nada na matéria que não dê trabalho. Você pega, compra um carro zero, tem que trocar o óleo, verificar os pneus, dar manutenção, se não der, ele perece. A atenção é com cada coisa. É estar aqui, ou eu estou mais gordinho, estou bem, está bem para a minha saúde, já está olhando e já está corrigindo. É ir andando e está vendo que a respiração não está adequada. Opa! Eu preciso respirar bem, não estou respirando completo. Como é que eu faço para ajustar? Só isso já ocupava o tempo todo. Opa! Minha casa, tudo sujo ali, ou seja, limpar. É ir fazendo o que tem que ser feito a cada momento. Essa é a coragem. Não é para as grandes coisas. E não ter ideal não quer dizer que você não tenha projetos. Projeto é uma coisa material que você vai aqui e vai sempre ajustando, porque nenhum plano de luta resiste ao campo de batalha. O Mike Tyson dizia que você tem que chegar no ringue com 4, 5 possibilidades, porque no primeiro murro derruba todos os 5, primeiro murro que você levar. E você tem que se repaginar o mais rápido possível. Então, não guardar o talento é seguir o movimento da vida. O que é a vida? Vibração, polaridade, movimento, ritmo. Então não adianta querer parar. É tentar ser melhor do que você mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. É cuidar do que tem, proteger o que tem, mas se lhe tirarem, não se apegue, deixar e passar. É um nível tão forte, é como a mãe que sabe criar o filho, cria ele para o mundo. Cria bem, cuida, mas na hora que ele quer seguir o caminho dele, ele que vá. Assim é com tudo, é estar ajeitando, cuidando enquanto está na sua responsabilidade. Quando não está mais, tudo bem. Será que a gente está exercitando dentro de nós? Dizer tudo bem? Uma vez, contam, o Chico Xavier vinha quando ele estava no auge, né? Andando e aquela multidão em cima. E disse que veio um cara meio atarantado para cima do Chico, encostou nele de uma vez, e o Chico tranquilamente olhou para o pessoal e disse assim, como se não era real, mas como fosse, né? Vocês têm 10 reais aí?
Aí ele só fez entregar os 10 e o cara saiu. Aí depois perguntaram o Chico o que era aquilo. Ele disse, não, aquele rapaz veio. E ele veio como fosse roubar, né? E me pediu como fosse 5, né? Eu pedi e dei 10 a ele. Todo mundo, mas Chico, por que você não falou? A gente estava ali. Ele disse, meu filho, vai. E não é isso que ele fazia mesmo, Jesus? Quando um cara dá na tua cara, dá na direita, apresenta à esquerda. Quem é que consegue dizer que está tudo bem? Mas por que a gente não consegue dizer que está tudo bem? Porque nesse momento a gente acha que é o próprio Deus. A gente confunde que aí a gente está usando o nosso talento. Tá não. Quando é uma força que a gente não consegue dominar, é muito bom que a gente entenda e faça o quê? Deixe passar. Mas o nosso movimento ele é contraditório. A gente quer lutar de novo contra o que a gente não tem força. E contra o que a gente tem força, que é a nossa preguiça, nosso desânimo, cuidar das nossas coisas, nos reinventarmos, sabermos dizer tudo bem, isso a gente não faz. Aí mistura. Será que a gente está dizendo tudo bem? Quando a juventude está passando, a gente está dizendo tudo bem? Ou a gente está sofrendo com a velhice? Será que quando o emprego está passando, a gente sabe dizer que está tudo bem? Agora, como é que um homem ou uma mulher que estão passando por dificuldades materiais, se internamente eles estiverem terra arrasada, vão poder se reinventar? Pode? Ele se enterra. Vai se levantar? Dificilmente. Vai observar, enxergar oportunidades? Como? Ele só olha para ele mesmo com autopiedade, com pena, e não avança. É um exercício. Atenção. Porque nós precisamos, não é por ideal, estar atentos e entender que tudo passa de novo. E que tem sempre algo que a gente pode fazer e fazer. E quando estiver fazendo, vai vir a hora do desânimo, da falta de fé, parar aí, se reanimar, não com ideia, não com ilusão, é só olhar e dizer, rapaz, todo ponto negativo que você tiver, pode estudar e olhar que você vai encontrar ponto positivo. Estavam dizendo, né, que o apresentador que faleceu tinha 60 anos. Em tese estava no auge da vida material, mas agora já acabou. Michael Schumacher, mesma coisa. Ainda está vivo, doente, né? Muito mais jovem. Aí diz assim, mas 60 anos eu já queria estar parado, ó. Tô velho. Aí eu fui ler um livro. Aí comecei a ver que era exatamente o melhor ano da minha vida, o nome do livro. Aí tinha lá, me impressionei, porque Roberto Marinho começou a Rede Globo aos 60 anos de idade. Quem sabia disso? Pode pesquisar. Mas tem menino com 15 anos que acha que já está tudo sem jeito, Sérgio. Não é besteira não, porque a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. E o suicídio, ele não nasce suicídio.
Ele nasce dentro desse desânimo, desse talento enterrado, de coisa que a gente podia fazer que não fazia. São poucas coisas. A gente está naquele grupo lá do WhatsApp, trazendo frases, mensagens, a gente pensando. Mas a gente sabe, vez por outra alguém coloca, né, Ana, uma mensagem assim, olha, eu sou assim, eu sou assado. Eu digo, olha, que legal que você é assim. Mas na verdade, o que eu tenho compreendido é que nós somos ainda muito crianças. Um dia a gente está seguro. Eu vendo um casal aí diz assim, olha, você diz assim, eu não tenho ciúme. É melhor dizer assim, hoje eu não tenho ciúme. Porque nós somos assim. Eu não tenho tristeza na minha vida. Quantas pessoas vêm com ideias, isso é uma ideia, mas ela não é verdadeira. É muito melhor se enxergar, se acolher com as suas seguranças e com as suas inseguranças. Olha, eu sou assim. Olha, eu sou difícil, porque eu tenho essas instabilidades, eu tenho essa baixa autoestima, às vezes eu tenho uma carência afetiva, mas eu hoje enxergo isso e eu vou lutando contra isso. Como é que eu luto? Eu vou tentando ter atenção e compreensão, me aceitando, e aí eu não vou mais descarregando, eu vou trabalhando comigo, fazendo a minha parte. O que eu estou fazendo? Eu estou investindo o meu talento. Mas a gente é cheio de ideia, olha a ideia. Não, depois que a gente tem 70 anos, pode dizer o que quiser. Quem já viu gente dizer assim? É como dizer, está pronto e acabado. Não, agora eu sou dono do tudo e do quero e posso, porque eu já ganhei minha vida, agora eu já estou aposentado, tenho dinheiro. Não existe isso não. A vida, ela, materialmente, ela é repleta de oscilações. Haverá prazer e haverá a dor. Enquanto a gente não aceitar isso, a gente vai viver em conflito, lutando, gastando energia, e é uma luta inglória. Por que esse rapaz não investiu o talento dele, Sérgio? Porque ele estava com medo. Por que a gente não abandona essas ideias de achar que quem faz programa de humor não tem tristeza? Viram o que vi da vida? Que tem até no YouTube, que foi do programa Fantástico, com o Chicanísio. Quem viu? Primeira coisa que ele disse, eu sou um homem triste. Foi não? Procure. Mas a gente quer pegar a ideia de que a vida, ela é só prazer ou só dor. E isso faz com que a gente fique inativo. E pior, não queremos compreender a lei do eterno progresso, de que as coisas não param, que o movimento progressivo, ele não deixa de acontecer. Eu disse, abandone essa ideia. Que é mais uma ideia, mais uma ilusão na sua cabeça. Aqui no Espiritismo a gente não traz a noção de que quem vem falar é alguém que é iluminado, não é. Aqui nós percebemos que somos o quê? Espíritos imperfeitos, que estão no mundo de provas e expiações, que passam por oscilações, por contradições, mas qual é a diferença de um espírita para um não espírita? É que ele não se conforma, ele não enterra o talento, ele não se conforma em dizer, eu sou assim e não mudar mais.
ele vai pelejando todo dia até ele melhorar. Mas ele não se entrega. Ele aprende que a dor existe, mas ele aprende a não sofrer. Dói. Aí quando ele vê que o sofrimento é porque ele está com autopiedade, está querendo lutar contra o que ele não tem força, está faltando aceitação, tem apego, o que ele faz? Senhor, eu estou errado. Aí ele, no instante, ele se lembra de Jesus e diz: Pai, ele está com câncer, ele está desempregado, ele está numa desilusão amorosa. Aí ele para e diz assim: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Isso é muito poderoso. É o total desapego, é a total confiança, é fazer o que pode com todas as forças sem abandonar, mas quando vê o que não pode, ele aceita e continua perguntando: mas se tiver alguma coisa que eu faça, me diz que eu faço. Como Paulo no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Eu faço. Estou cansado de seguir a minha cabeça querendo ser Deus, só ela. Eu estou igual Don Quixote, correndo atrás de moinho de vento, dizendo que é dragão. Então, Pai, eu estou aqui. Daí a grande força da humildade. É impressionante como a gente acha que ser forte é aparentar a força. Dizer para o povo, ou aparentar para o povo que a gente é quem a gente não é. Como eu disse, dizer para o povo que a gente tem dinheiro e tem fama e por isso não tem tristeza, isso não existe. Que a gente passa alegria e ganha dinheiro com alegria e não tem depressão, que conversa. Mas na hora que a gente começa a aceitar, compreender e ficar atento a essas oscilações de humor, por exemplo, impressionantemente a gente se fortalece. Para qualquer coisa. Uma vez, estava doutrinando e um espírito assim: você pensa que eu não sei o que você faz, quem você é? Eu vou gritar aqui. Eu disse: eu nunca disse que eu era santo. Agora, não me conformo com as minhas imperfeições. E tenho uma compreensão. Tudo passa, inclusive as minhas imperfeições. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu trabalho. Essa é uma perspectiva. E é interessante que com o tempo a gente vai vendo o quê? Mudança. Aquele que vivia bebendo um dia, ele simplesmente não tem vontade mais. Ele não se puniu, não tem vontade. Aquele filho que vivia brigando dentro de casa, um dia simplesmente começa a aceitar certas coisas, a tratar os outros bem e começa a viver e ver paz dentro de casa. É assim, movimentar os talentos. Seguir o movimento da vida. Lutando com o que pode lutar. No sentido de trabalhar. Trabalhando com o que pode trabalhar. E aceitando o que não pode modificar. Não tem como não dar certo. Mas qual é a fogueira que a gente tem que manter o fogo sempre aceso dentro de nós? A nossa energia. A gente tem que abandonar, por exemplo, se tratar, se for o caso, da codependência.
aquilo que a gente acha que só é alguém se olhar nos olhos dos outros e os outros nos confirmarem. Ou seja, para a gente ser bonito, tem que alguém dizer assim: eu estou bonita? Está bonito. Eu falo bem? Fala bem. Não é por orgulho ou vaidade, mas não precisar disso. Porque o que nós precisamos é manter a nossa chama acesa. Nossos olhos brilhando. Mas não consigo enxergar outro modo senão a compreensão de que as coisas passam, de que a dor existe, mas que o prazer também existe. Dor e prazer são duas coisas que nós não precisamos procurar. Guarde isso. Dor e prazer são duas coisas que nós não precisamos procurar. Vem. Ele está numa boa, não é assim, né? Estava numa boa, no retrasado. Quando eu vi uma febre, pôs uma moleza, pôs uma febre maior, chikungunya. Nem vi o mosquito me pegar, mas a dor veio. Você está aí, passa a chikungunya, um dia você está num trabalho, bota você para fora. Aí depois vem outro. Mas se você se enterrar, como é que vem? Não vem. Entende? Não é vaidade, mas se você não acreditar em você, Marcos, quem vai acreditar? Foi a coisa mais bonita que eu li quando eu li esses livros dos Alcoólicos Anônimos e os outros, Narcóticos. Eu li vários. Que eles dizem: a recuperação não pode ser nem para a família, para a mulher, para irmão, para amigo. Não presta, não serve. Porque quando você vai pela família, na hora que a pessoa diz alguma coisa com você, você vai e recai. Ela tem que ser por você, por escolha sua. Você que tem que dizer: eu não quero mais usar porque eu não quero, ponto. Eu sou impotente, é uma doença progressiva, irreversível, incurável, de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza. E eu já estou na fase da desmoralização, então eu não quero mais. Enquanto for assim, você vê lá o pessoal dizendo 30 anos sem recair. E é porque não se deve contar, porque só se fala de 24 horas. Mas na hora que fala: não, eu fiz pela minha mulher, aí a minha mulher me deixou, então eu volto. É claro, é muito maduro, quem pegar esses livros é muito maduro. Aí eu vou fazer pelo meu filho, aí dia que eu tenho uma raiva do filho, ou o filho morre, eu volto. Esse, meu amigo, não dá certo. Ou você faz por escolha sua, ou você pega o seu talento e vai trabalhar em cima dele. Ah, mas é tão bom, né, Renato? Quando meu filho vai, me abraça, me reconhece, minha mulher, meu filho, se reconhecer, muito que bem. Se não reconhecer, é isso que é religião, que é de novo, ligar-se. Não te preocupa, Deus está vendo. A quem mais a gente tem que se ver é a quem? Para quem acredita é a Deus. Quem? Chegou? Então, parece que o Cláudio já chegou aí, ainda não tinha visto. Que nós possamos enxergar o nosso talento. Eu tenho uma percepção de que esse talento está em cada pequena coisinha que a gente tem que fazer para manter a nossa chama acesa, nossas coisas limpas, nosso pensamento firme. E isso a gente sabe, não é nem diário, é a minuto. Porque uma hora a gente está numa boa, não é? Outra hora a gente está meio sem fé. E se a gente aprender a trabalhar com isso, tudo muda. Mas nós
concluindo, precisamos, muitas vezes, de recursos para provocar a nossa mente. E agradeço muito porque, de minha parte, eu preciso muito de todo mundo. E aí eu recito para concluir a frase lá que eu vi no livro de Alcoólicos Anônimos. Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Uma boa semana.